Irmãos, como é maravilhoso nós começarmos o mês, mais um mês na casa do nosso Deus. Hoje é culto de ceia do Senhor, e nós viemos aqui nessa noite para prestarmos um culto ao nosso Deus, e para ouvirmos Deus falar ao nosso coração, amém, querido? Bom demais. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Lucas, Lucas capítulo 5, querido irmão. Evangelho conforme o relato de Lucas, capítulo 5. Esse texto é muito bonito, irmãos, é um texto belíssimo. Eu acredito que você na sua vida leu ele pelo menos umas 10 vezes, não é? Quando fala-se sobre a pesca maravilhosa, a gente lembra, a gente que foi educado na igreja, a gente lembra do momento de escola bíblica dominical, onde as nossas professoras, as nossas tias, falavam de maneira muito entusiasmada sobre esse texto, para nos mostrar o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, não é verdade? Lucas capítulo 5, do versículo 1 até o versículo de número 11. Acompanhe a leitura, por gentileza. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentou-se, ensinava, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, não apanhamos, nada apanhamos, mas sob a palavra do Senhor, nós lançaremos as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Vamos orar ao nosso Deus? Pai querido, a Tua palavra, Senhor Deus, nessa noite foi cantada, a Tua palavra nessa noite foi lida, Senhor Deus, porque nós entendemos, ó Pai, que é a Tua palavra que muda o nosso viver, é a Tua palavra, meu Deus, que fortalece as musculaturas da nossa fé, é a Tua palavra, meu Deus, que acalenta o nosso coração nos dias tenebrosos nesta jornada. É a Tua palavra, meu Deus, que corrige o nosso proceder quando falhamos. É a Tua palavra, ó Deus, que transformou a nossa vida e transformou a nossa eternidade, Pai. Meu Deus, que nesse momento Tu venhas ao nosso encontro, Pai, e traga, Senhor Deus, a edificação para o nosso coração.
traga, meu Deus, correção para as nossas ações, que, meu Deus, o Senhor traga o alento que nós precisamos, que o Senhor traga, meu Deus, o vigor que só a Tua palavra, só o Teu Santo Espírito, só a obra do Senhor Jesus Cristo, só a Tua obra pode realizar em nós, Pai. Oh, meu Deus, que nessa noite a Tua palavra venha trazer convicção de pecado, força para mudar, Pai, e convicção, meu Deus, de que sem o Senhor nós estamos perdidos. Mas bendito sejas Tu, ó Deus, que estás conosco e jamais nos deixarás. Nós oramos assim, Senhor Deus, pedindo que Tu fales ao nosso coração, no nome precioso do Senhor Jesus. Amém, meu querido irmão. Amém. Amados irmãos, existe um autor que fala muito ao meu coração quando eu leio os seus escritos, chamado David Platt. Ele, em um dos seus livros, ele traz uma história muito interessante a respeito do poder transformador do Evangelho do Senhor Jesus Cristo às nossas vidas. E ele conta a seguinte história. Isso é uma história, tá bom, irmãos? Ele cria essa ideia para que a gente entenda o poder do Evangelho. Ele diz assim: imagine que eu marquei uma reunião com alguns amigos, e essa reunião se daria em uma cafeteria, e chegou a hora da reunião, e eu não cheguei lá. Passaram alguns minutos, e eu também não consegui chegar lá. Passaram-se algumas horas, e eu não consegui chegar àquela reunião. Meus amigos, perto de irem embora, eu chego, e eles me perguntam: Platt, o que foi que aconteceu? Então ele começa a história. É porque, meus queridos amigos, quando eu estava vindo para a cafeteria, o pneu do meu carro baixou, e eu comecei a perceber no volante, porque o volante começou a puxar para o lado. Eu parei o carro no acostamento, e eu desci para trocar o pneu. Enquanto eu trocava o pneu, na rodovia, veio um caminhão e acertou com tudo a traseira do meu carro. E eu estava passando com o pneu estepe pela frente do carro, para atravessar, para trocar do outro lado o pneu. E aquele caminhão bateu no meu carro, o carro bateu em mim, eu me machuquei, mas bati a poeira, me levantei e estou aqui. E aí, queridos irmãos, ele para a história, e ele diz assim: vocês acreditariam que eu estou falando a verdade? É claro que não. Um caminhão bate no meu carro, o carro me atropela, e eu consigo chegar na reunião com os meus colegas na cafeteria sem ter sofrido nada. Isso é uma mentira. Por quê? Porque o impacto daquela pancada, no mínimo, me deixaria hospitalizado. Aí ele para a história novamente e diz: como é que o poder do Evangelho um dia bateu em seu coração, um dia o poder do Evangelho chegou na sua vida e não trouxe impacto nenhum? É uma mentira, queridos irmãos, nós falarmos que nós conhecemos ao Senhor Jesus Cristo e nós não temos impactos na nossa vida, nós não fomos impactados, nós não fomos transformados. Então é um fato, é uma verdade. Uma vez que o Evangelho alcançou a nossa vida, queridos irmãos, ele vai trazer implicações práticas no nosso viver. O desanimado agora encontra ânimo no Senhor Jesus Cristo. O abatido agora é fortalecido pelo Senhor Jesus Cristo. Aquele que andava em densas trevas em seu coração,
agora resplandeceu sobre o seu coração uma luz eterna. E isso, queridos irmãos, deve trazer implicações no nosso cotidiano. Amém, queridos irmãos? É por isso que nessa noite eu gostaria de compartilhar com você alguns princípios que esse texto que nós temos em mãos vai nos mostrar do impacto do evangelho na vida do cristão. Veja só, irmãos, primeira verdade que eu gostaria de tratar com você é sobre a sabedoria prática de Jesus Cristo, que ela vai além da nossa experiência. Veja, a primeira verdade é que a sabedoria prática do Senhor Jesus Cristo vai além das nossas experiências. Veja comigo o verso de número 1 ao verso de número 3. Diz o texto, não é preciso você ler não, eu vou narrar para você. Veja só o que acontece. O texto está falando sobre pescadores, homens experientes, homens que conheciam o lago de Genezaré, ou o mar de Genezaré, homens que tinham experiência com o manuseio da rede, homens que tinham experiência quanto à questão do tempo, se vai chover, se não vai, se vai ser bom para a pesca, se não vai. Mas veja só, queridos irmãos, como é interessante, esses pescadores tendo as suas experiências, a sabedoria prática de Jesus leva esses homens a saírem da sua acomodação experiencial. Veja só, gostaria de defender essa tese da seguinte forma: quando nós temos experiência em uma área da nossa vida, exemplo, você é muito bom na questão de informática, você diz assim, não, nesse negócio, esse probleminha aqui, ó, que deu no computador da igreja, eu no instante desenrolo. Você tem facilidade com mecânica, você diz, não, esse problema que deu no carro aí do irmão da igreja, no instante eu desenrolo. Você que tem facilidade com dar aula para crianças, você diz assim, no instante eu desenrolo esse negócio aí. Não é assim, queridos irmãos, porque a experiência nos dá um certo comodismo, um certo conforto e uma certa confiança. Mas veja como é interessante, queridos irmãos, aqueles homens saíram de casa de madrugada, porque a experiência deles dizia o seguinte: se a gente chegar à noite no lago de Genezaré, os peixes irão estar em cima da água, bem pertinho da superfície, e a gente vai jogar as redes, e eles vão vir facinho, 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 e a gente vai ganhar o nosso dinheiro, e a gente vai dividir o nosso lucro, e todo mundo fica feliz. Não é assim, queridos irmãos, não é assim que acontece. Propositalmente, a soberania de Deus não permite que aqueles homens, ao passarem a noite toda pescando, pescassem nada. Para quê? Para que Jesus de Nazaré, o carpinteiro simples de Nazaré, viesse a mostrar a sua sabedoria em uma aula prática no cotidiano daqueles homens, para ensiná-los que a experiência deles não é o que nutre a sua casa, para ensinar que a experiência deles não é que livra a sua vida do mal, que a experiência deles não é que abençoa a sua vida, mas para ensiná-los que Deus, em todos os momentos da vida, tendo nós experiência ou não, tendo conhecimento ou não, tendo força ou não, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é quem nos mantém. Posso ouvir um amém, meu irmão, bem forte? O Senhor Deus, queridos irmãos, Ele está nos ensinando que quando nós somos alcançados pela graça de Deus, nós somos alcançados pela salvação mediante a fé em Cristo Jesus, Ele não está, meu querido irmão, interessado em nossas experiências. Eu gosto muito de um teólogo, queridos irmãos, de um comentarista, que me foge o nome agora à mente, mas eu vou me lembrar agora. A minha biblioteca vai me lembrar agora, certo? Warren Wiersbe, queridos irmãos, ele comentando esse texto, ele diz que o Senhor Jesus Cristo, quando vai chamar os seus apóstolos, ele olha a profissão deles, e vê que eles são pescadores, vê que eles são homens
perseverantes, são homens fortes, são homens brilhantes, e aí decide chamá-los para o apostolado. Queridos, veja só, eu não descarto que o Senhor Jesus Cristo tenha visto tudo isso neles, mas eu não consigo compreender, eu também não consigo concordar que o motivo pelo qual fez Jesus Cristo chamar 7 discípulos, pescadores, para segui-lo, foi porque eles eram fortes, porque eles tinham perseverança, porque eles tinham dotes. Não, foi a graça de Deus que fez com que Jesus Cristo chamasse aqueles homens, independente da experiência deles, queridos irmãos. Deus não precisa da minha experiência, Deus não precisa da sua experiência, Deus não precisa dos nossos dotes, dos nossos dons e dos nossos talentos. Sabe por quê, queridos irmãos? Nós não temos nada que não tenha vindo dele mesmo. Ele foi quem nos deu, querido irmão, e se ele quiser tirar, ele tira. Veja, queridos, quando nós somos impactados pelo poder do Evangelho, a gente não fica dizendo assim: mas eu tenho tantos anos de experiência nessa área, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Não, amados irmãos, nós nos submetemos à sabedoria prática do Senhor Jesus Cristo, e nós dizemos: não, o Senhor Jesus Cristo, Ele é expert em quebrar regras, eu vou seguir a regra dele então agora, eu vou lá me submeter. Eu sou experiente em pescar de noite, mas agora eu vou pescar quase que perto de meio-dia. Queridos, qual é a primeira lição que eu gostaria de trazer aqui para a nossa vida? O Senhor Jesus Cristo, Ele, na sua sabedoria prática, Ele chama a mim e a você para sermos alunos que desejam aprender dEle. O Senhor Jesus Cristo não quer, amados irmãos, discípulos que não seguem o seu ensino. O Senhor Jesus Cristo está chamando a mim e a você para continuarmos aprendendo dEle. Já imaginou, você que está aqui, que é professora? Você vai para uma sala de aula e você sabe que os seus alunos estão com o coração deliberadamente resolvido de que não vão prestar atenção na sua aula, de que não querem ter nenhum tipo de responsabilidade com o seu ensino. Já imaginou? Você diz assim: o conteúdo está dado, está escrito no quadro, e ninguém copiou para o caderno. Ainda, na nossa geração é tirar foto, né? Ninguém nem tirou foto do conteúdo no quadro. Como esse professor fica? Veja, queridos irmãos, o Senhor Jesus Cristo, Ele dando essa aula prática para homens experientes, eles se submetem. Eles se submetem, queridos irmãos, porque um servo do Senhor está sempre a aprender com o seu Senhor Jesus Cristo. Eu quero mostrar para você uma segunda verdade que esse texto nos mostra, queridos irmãos. A primeira é que a sabedoria prática de Jesus deve ir além da nossa experiência, irmãos. A segunda lição que esse texto nos ensina, queridos irmãos, é que o conhecimento de Deus é transformador da nossa vida. Veja, queridos, o conhecimento de Deus é transformador da nossa vida. Veja comigo, por gentileza, o verso 4 e o verso 5. Quando acabou de falar, disse a Simão Pedro: faze-te ao largo e lança as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada, o quê? Apanhamos. Mas veja, queridos, que o texto não para por aqui. Pedro tem uma convicção em seu coração. Simão Pedro tem uma convicção em seu coração. A gente trabalhou a noite todinha e a gente nada apanhou. Mas veja, queridos irmãos, o restante do verso de número 5. Mas sob a tua palavra lançarei as redes. Irmãos, o conhecimento de Cristo é transformador em nossas convicções. Veja que
Se nós estivéssemos pescando, irmãos, isso o William Hendricks vai falar, que se fosse ele o pescador ali naquela noite, consequentemente, Jesus Cristo não teria achado nem ele lavando as redes. Porque, irmãos, passar uma noite pescando é muito trabalhoso, queridos. Joga a rede, puxa a rede, não vem nada. Joga a rede, puxa a rede, não vem nada. Joga a rede, puxa a rede, só vem sujeira. Limpa a rede, joga de novo. Já imaginou isso? Os braços daquele homem estavam igual aqueles marombeiros. Igual aqueles igual aqueles marombeiros que malha o braço. E que quando termina o treino, ele não consegue nem pilotar a moto, se for pilotar em casa, se for para casa de moto. Não consegue nem pegar no volante. Os braços doídos. Já imaginou? Então o que acontece aqui, queridos irmãos? William Hendricks olha para esse texto e diz assim: se tivesse sido comigo, Jesus Cristo não teria me achado logo de manhã limpando rede. Eu tinha jogado barco, eu tinha jogado rede, eu tinha abandonado aquela profissão. Irmãos, veja como é interessante. Às vezes, queridos, a gente não tem um barco, uma rede para abandonar, mas a gente tem uma família, a gente tem um trabalho, a gente tem sonhos, e a gente abandona eles. Jesus Cristo está dizendo assim: quando você me vê, quando você me conhece, quando eu chego na sua vida, eu transformo o seu conhecimento, de maneira que eu venho impactar o seu modo de viver. Pedro diz assim então: Senhor Deus, Senhor Jesus, eu me submeto à tua palavra, eu me submeto à tua palavra, eu lançarei as redes. Eu gostaria que você prestasse atenção, irmãos, que o conhecimento de Cristo, ele transforma as nossas convicções, ele transforma a nossa vida, quando nós olhamos para Ele como mestre, e quando nós levamos em conta as suas palavras. Irmãos, nós precisamos entender que esses homens aqui ainda não tinham sido chamados para serem discípulos do Senhor, não. Esses homens eram pescadores, esses homens eram profissionais liberais, eles precisavam cuidar da sua casa, eles precisavam pagar os seus impostos, eles precisavam dividir o lucro ali entre sociedade. Irmãos, aqueles homens precisavam voltar para casa, deixando as suas redes limpas, deixando os seus barcos amarrados, para poderem descansar, para quando for à noite voltar para trabalhar. Mas veja, queridos, o Senhor Jesus Cristo alcançou a vida daqueles homens, e o conhecimento do Senhor Jesus Cristo transformou o cotidiano daqueles homens. A minha pergunta é simples, meu querido irmão: quais são as transformações que o Senhor Jesus Cristo tem realizado na sua vida? Quais são as áreas que você precisa que o Senhor Jesus Cristo alcance você e transforme a sua vida? Comentando esse texto, William Hendricks diz: esse povo estava precisando de uma transformação financeira. Você sabe muito bem que o pescador, ele só consegue o mantimento para um dia, 2 dias, pouco tempo. E naquele dia, eles estavam voltando para casa sem nada. O Senhor Jesus Cristo vem e transforma o seu cotidiano. Qual a implicação aqui desse texto para nós, irmãos? Dessa segunda parte, do verso 4 ao 5. É que eu e você, meu querido irmão, não temos êxitos
em todas as áreas da nossa vida. É que trabalhando segundo a força do nosso braço, segundo a influência do nosso conhecimento, nós podemos ter decepções. Mas, queridos irmãos, quando o Senhor Jesus Cristo chega no nosso viver, Ele transforma o nosso cotidiano, Ele transforma as nossas convicções, e a gente diz assim: Senhor, eu quero desistir, mas segundo a Tua palavra, eu não desistirei. Eu quero parar, Senhor, mas segundo a Tua palavra, eu não vou parar. Senhor Deus, eu não quero mais fazer isso, Pai, mas segundo a Tua palavra, Deus, eu vou continuar. Amém, irmãos? Veja, queridos, eu gostaria de compartilhar uma terceira verdade. Quando o Senhor Jesus Cristo, Ele alcança o nosso viver, a sabedoria prática dEle vai além da nossa experiência. Quando o Senhor Jesus Cristo alcança o nosso viver, o seu conhecimento transforma o nosso cotidiano, transforma as nossas convicções. Mas terceiro lugar, quando o Senhor Jesus Cristo nos alcança, a sua abundante generosidade muda o cenário de caos e de escassez. Veja comigo, por gentileza, esse princípio no verso 6 e 7. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e romperam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Irmãos, a abundante generosidade de Cristo muda o cenário de escassez e de fracasso. Veja comigo esse princípio. Esses homens estavam lavando as redes para ir para casa. E quando eles olhavam para o pote, o cesto de peixe, o cesto estava vazio. E eles ainda tinham que estar lá lavando aquela rede, porque senão ela ficava podre e não prestava mais para se pescar. É como se o Senhor Jesus Cristo estivesse dizendo assim: olha, vocês são limitados demais. Olha aí, ó, eu estou ensinando vocês que vocês não conseguem suprir as necessidades mais básicas da família de vocês. E eu ainda acrescento esse ensino: lave as redes olhando para o fracasso de vocês, para a escassez de vocês, para que vocês entendam que a provisão e o provedor sou eu. Eu sou o provedor e eu sou a provisão. Sem mim, o pão que vocês levam para a casa de vocês, logo em breve vocês terão fome. E hoje nem pão, ou melhor, nem peixe vocês vão levar para casa. Para quê, queridos irmãos? Para ensinar uma lição muito simples. A generosidade de Deus é abundante sobre o nosso viver. Veja, queridos, é muito pertinente nós olharmos como Lucas coloca esse milagre. Nós não vemos, irmãos, nenhum texto paralelo nas Escrituras Sagradas a respeito desse texto, tá certo? Você vai ver lá em Mateus uma pesca, você vai ver também em Marcos uma outra pesca, mas não é essa daqui, tá bom? A de lá o Senhor Jesus Cristo já havia trabalhado no coração deles, já haviam feito eles discípulos. Aqui não. Aqui o Senhor Jesus Cristo está querendo ensiná-los a depender somente dEle, da generosidade dEle. E veja, irmãos, pense você comigo, você voltando para casa no final da tarde, sem poder levar o pão, sem poder levar a margarina, sem poder levar o café já torrado para casa. Você chegar em casa e ter que dizer à sua
sua esposa, ao seu esposo, aos seus filhos: hoje eu não consegui ganhar nada. O sentimento de fracasso. A prova viva da escassez. Talvez você não saiba o que é isso, meu irmão. Talvez você não saiba o que é isso. Talvez você não saiba o que é voltar para casa, sabendo que você vai encontrar os seus familiares sem ter nada lá. Hoje pela manhã nós tivemos o café da manhã aqui na igreja. E veio uma pessoa tomar café aqui. Era 8:30 da manhã. Veio ele e 2 crianças. E sabe o que ele me disse bem baixinho no meu ouvido? Eu ainda não tomei café com as crianças. Eu ainda não tomei café com as crianças. Veja, queridos, a escassez, ela não está longe de nós não. Mas veja, irmãos, a abundante generosidade de Deus muda esse cenário de escassez e de fracasso. O texto vai dizer, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo mandou Pedro lançar a rede. E veja, Pedro, quando vai lançar a rede, ele diz: lançarei. Ele fala no singular: eu lançarei as redes, Senhor. Veja como é interessante. Verso de número 6: isto fazendo, apanharam. Opa, aqui já não é mais um singular, aqui já tem um coletivo. Eles apanharam. Significa, queridos irmãos, que quando Pedro recebeu a ordem do Senhor Jesus Cristo de ir lançar a rede, ele disse: eu não vou só não, eu vou com os meus funcionários, eu vou com os meus sócios, porque se Jesus está mandando, o negócio vai ser bom. Eu vou. Queridos, quando um pescador ele se preparava para pescar no lago de Genezaré, ele não precisava ir para o fundo do lago não, ele pescava próximo da margem, não era longe. Jesus Cristo leva eles para o lugar mais longe e diz: agora lance onde eu coloquei peixe para você pegar. E o texto vai dizer, queridos irmãos, que eles apanharam uma grande quantidade de peixes. Você consegue perceber, queridos, que quando o Senhor Jesus Cristo multiplicou os pães e os peixes, os peixes, existia um número ali? Eram quantos pães? Eram quantos peixinhos? 5 pães e 2 peixinhos. Você nota que ali tem quantidade? 5 pães e 2 peixinhos. Agora, por que Lucas não coloca aqui a quantidade dos peixes? A quantidade numérica. Para mostrar, queridos irmãos, a multidão, o peso, a grandiosidade da generosidade do Senhor Jesus Cristo em mudar o cenário da vida daqueles homens. Veja como Lucas diz: era grande a quantidade de peixe e rompiam-se-lhes as redes. E eu acho muito interessante quando William Hendrickson vai comentar esse texto, essa parte do texto. Ele diz assim: no original, a ideia é que houvesse um grande som de redes se rasgando. Começou as redes, começar a se romper, o pescador ouvia e dizia assim: opa, daqui a pouco a gente vai perder a pesca. O que foi que eles fizeram? Eles não gritaram, eles acenaram para os funcionários que estavam na areia, lavando as redes, virem ajudá-los. É muito interessante essa informação que o William Hendrickson traz, porque, queridos irmãos, nos mostra que esses homens eram experientes.
Para que gritar para os funcionários que estavam lá na areia, tão distante? Eles só iriam gastar mais forças. Eles estavam cansados, irmãos. Então o que eles fazem? Eles apenas acenam, dizendo, sabe o que, irmãos? A generosidade do Senhor Jesus Cristo nos alcançou. Venham também se alimentar dela. Eu gostaria de aplicar esse texto ao nosso coração da seguinte maneira, meu querido irmão. Às vezes, nós estamos muito acostumados com a generosidade de Deus, com a generosidade do Senhor Jesus Cristo, de maneira, queridos irmãos, que nós não conseguimos ver nas pequenas coisas o grande trabalhar de Cristo em nosso viver. Eu quero mostrar para você, nas pequenas coisas, o grande trabalhar de Deus sobre a sua vida. Você chegou aqui nessa noite caminhando. Sabe seus pezinhos? É uma bênção de Deus para que você não dependa de cadeira de rodas. Deixa eu mostrar para você uma outra dádiva do Senhor. Você não chegou aqui com uma bengala. Você não veio aqui sendo guiado. A sua visão, meu querido irmão, é uma dádiva do Senhor, para que você consiga perceber a grandiosidade dele na sua vida. Nesses dias está todo mundo fungando, né? Por causa da gripe. O seu olfato, a sua audição, o tato, o paladar, são dádivas do Senhor, para nós termos sabor nessa vida, meu querido irmão. É generosidade de Deus, para que essa vida seja uma vida agradável para nós. Nós precisamos entender, queridos irmãos, que a generosidade de Deus, ela vai muito além. A generosidade de Deus por nós matou o filho dele, para que nós tivéssemos uma mudança de um estado de escassez, de miséria, de desgraça e de fracasso, para uma vida abundante em Cristo Jesus. Eu quero citar só mais 2 princípios aqui e a gente finaliza. A primeira verdade, queridos irmãos, é de que quando nós somos alcançados pelo Senhor Jesus Cristo, é que a sabedoria prática do Senhor Jesus, ela vai além da nossa experiência. Segunda verdade é que o seu conhecimento transforma o nosso cotidiano, irmãos, transforma nossas convicções. O terceiro princípio é que a abundância do Senhor muda o cenário de escassez e o cenário de fracasso da nossa vida. Mas o quarto princípio, queridos irmãos, é que quando o Senhor Jesus Cristo nos alcança, a majestade dele impacta o nosso viver, irmãos. Veja comigo o verso 8 e 10. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Irmãos, a maravilhosa majestade de Cristo, ela impacta o nosso viver, irmãos. Você já viu quando uma pessoa que tem um cargo importante na nossa sociedade,
ela entra no seu recinto. Um juiz, quando ele entra no recinto, queridos irmãos, o recinto já está preparado de pé para recebê-lo. E só se senta, queridos irmãos, quando mandam. Quando ele toma o seu lugar, que o auxiliar manda o povo se sentar, que o povo se senta. Quando nós vamos cantar o hino nacional, a gente fica de pé e coloca a mão no peito, porque a gente entende a importância e o valor daquele símbolo. Quando nós chegamos no gabinete de um vereador, de um prefeito, a gente não vai de bermuda, a gente não vai de chinelo, a gente vai com uma roupa adequada. Quando a gente é impactado pelo Senhor Jesus Cristo, irmãos, a majestade dele impacta o nosso viver, e a gente tem uma postura de quebrantamento, irmãos. A gente tem uma postura, queridos irmãos, de humilhação. Entende? Deixa eu exemplificar isso aqui para você. Quando você vem para a casa de Deus, você não fica com os pés em cima da cadeira, não. Você não fica deitado como se estivesse no sofá da sua casa, não. Você tem uma postura de humilhação, de quebrantamento, porque você está diante da majestade do Senhor Jesus Cristo. Quando, meu querido irmão, nós entendemos a majestade do Senhor, nós somos inundados com a convicção de dizer assim: Senhor Deus, quem sou eu para estar diante da tua santa presença? Senhor, quem sou eu, limitado, pecador, cheio de falhas, Senhor Deus, para estar diante do Deus santo que tu és? Quando nós entendemos, irmãos, a majestade do Senhor Jesus Cristo, nós dizemos assim: Senhor Deus, os teus milagres vão muito além da minha necessidade. Vão muito além da minha necessidade, Senhor Deus. Eu quero finalizar, queridos irmãos, mostrando para você um quinto aspecto desse texto. A sabedoria prática de Jesus vai além da nossa experiência. O seu conhecimento transforma o nosso cotidiano, as nossas convicções. A sua bondade, sua abundante generosidade muda o cenário de escassez e de fracasso. A sua maravilhosa majestade impacta o nosso viver. E quando nós somos alcançados por Cristo, irmãos, nós vemos nele um profundo senso missionário, e nós somos chamados a sermos missionários responsáveis também. Veja comigo o verso de número 11 e 12, o verso 10 e 11. Bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios, disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a areia, deixando tudo, o seguiram. Irmãos, quando nós somos impactados, nós somos alcançados pelo Senhor Jesus Cristo, os milagres que alcançam o nosso viver, irmãos, nós não somos um depósito deles, não. Nós somos um canal. Nós não retemos os milagres de Deus, nós vivemos os milagres de Deus, e nós abençoamos outras vidas. Posso ouvir um amém, irmão? Amém. Veja o que acontece aqui. Jesus Cristo fez um milagre na vida daqueles homens, para chamá-los a ser pescador de homens. Jesus Cristo alcançou sua vida, meu querido irmão, não foi para você estar sentado em berço esplêndido, dizendo: eu sou salvo, aleluia, aleluia, eu sou livre. Não, meu querido irmão,
apenas. Você foi salvo, você foi selado para que você leve a salvação a outras pessoas também. E aqui, querido, eu quero trazer uma aplicação para o nosso viver. Os milagres de Deus, eles abençoam a nossa vida, e eles são missionários de Deus em nosso viver, diante das outras pessoas, para dizer: Deus abençoa fulano. Aí você chega lá e fala desse Deus abençoador também, desse Deus transformador, desse Deus que abraça você, que vê o cenário de escassez e de fracasso da sua vida e sempre está realizando os milagres em seu viver. Veja, queridos, nós precisamos entender que nós somos alvos do amor de Cristo. A nossa casa, a nossa igreja, nós somos o povo que pode ser denominado como um milagre de Deus. Mas esses milagres não podem parar em nós, irmãos. A gente é alvo da graça divina, e a gente é divulgador da graça divina, irmãos. Você foi alcançado por Cristo, meu querido irmão? Amém. Você precisa entender, meu querido irmão, que a sabedoria prática de Jesus, ela vai além da sua experiência. Não subestime o poder de Cristo. Ele pode fazer muito além daquilo que você imagina. Ele não trabalha dentro da nossa caixinha de sapato. Pastor Sérgio Lira tem essa frase: o problema é que nós queremos colocar Jesus Cristo dentro da nossa caixinha de sapato e dizer assim: ele só age de acordo com as minhas experiências, com a minha sabedoria. E não é. Segundo, queridos irmãos, quando você foi alcançado pelo Senhor Jesus Cristo, o seu conhecimento foi transformado, as suas convicções foram mudadas. Você dizia assim: eu faço do meu jeito, eu faço quando eu quero, como quero, eu é quem nutro a minha casa, eu é quem sustento o meu lar. Não, Jesus Cristo mostra a esses homens que o conhecimento de um carpinteiro levou pescadores até a melhor pesca da vida deles. Terceiro, quando você foi alcançado por Jesus Cristo, você foi alcançado pela abundante graça de Deus. Em Cristo Jesus, meu querido irmão, nada nos falta. Quarto, quando você foi alcançado pelo Senhor Jesus Cristo, você foi chamado para ter um relacionamento com o Senhor majestoso dos céus e da terra. Não se apresente de qualquer forma diante dele. Quinto lugar, fale do seu encontro com Cristo a todas as pessoas e seja instrumento de Deus para a salvação de muitos. Amém, queridos irmãos? Fique de pé e vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz é o Senhor. Senhor Deus, nessa noite nós estamos diante da mesa do Senhor. Nós já fomos ricamente abençoados por meio dos louvores, por meio das orações, por meio da leitura bíblica, por meio da ministração da Tua palavra ao nosso coração, Pai. Meu Deus, continue, Senhor, abençoando esse momento de ceia, Pai, onde nós iremos comer do pão, beber do suco de uva, reconhecendo, meu Deus, que um dia
o Senhor nos alcançou. Um dia o Senhor nos salvou, Pai. Muito obrigado por isso, Deus. Muito obrigado, meu Pai, porque a cada dia o Senhor tem demonstrado o teu amor para conosco. É em nome de Cristo que nós oramos. Amém e amém, queridos. De pé, irmãos, eu quero chamar aqui o irmão Salu, presbítero Clebson. Irmãos, podem sentar, tá certo, queridos? Podem sentar, perdão. Coríntios, irmãos, 11.